Vamos falar para vocês acerca do livre-arbítrio. Será que existe o livre-arbítrio? Ou Deus não deu para o homem o livre-arbítrio? Será que existe uma predestinação? Quero falar agora para vocês acerca do livre-arbítrio. A existência do livre-arbítrio é necessária, porque se não houvesse o livre-arbítrio, toda a história da Bíblia estaria louca. Se não houvesse livre-arbítrio, a história da rebelião de Lúcifer não seria verdadeira. Se não houvesse livre-arbítrio, a história que Adão foi enganado pela serpente seria mentira. Ou seja, se não houvesse livre-arbítrio, tudo estaria programado. E Deus seria bom e Deus também seria mau. Veja que o livre-arbítrio é a razão de toda a nossa história. Lúcifer tinha o livre-arbítrio e por isso ele foi se transformando a sua natureza em mal, em má. E então ele convenceu os outros anjos, que também tinham livre-arbítrio, a segui-lo. Tudo depende do livre-arbítrio. Depois Lúcifer vem à Terra e investe contra o homem. E o homem tem o livre-arbítrio de escolher o bem e escolher o mal. E no Jardim do Éden também havia a árvore do bem e a árvore do mal, dando ao homem a chance de escolha do que era bom e do que era ruim. Vejam vocês que a ideia do livre-arbítrio, ela acompanha toda a Bíblia. E quando o homem comeu o fruto proibido, então houve o pecado e entrou nesta terra a ação do mal. Por que o mal não entrou sem convencer Adão e sem fazer Adão cair nem Eva? Porque era necessário que Adão permitisse que o mal entrasse nesse planeta e que entrasse em toda a sua geração. E foi o que aconteceu. Adão errou, Eva errou e deu permissão para que Lúcifer e parte dos seus anjos entrassem nessa terra e hoje nós temos essa bagunça. A crença no domínio total de Deus é uma crença totalmente sem nexo. Porque se Deus dominasse totalmente essa terra e o universo, e não houvesse o livre-arbítrio, então aquela guriazinha de 5 anos, que foi morta, estrupada, cortada o seu pescoço, então estaria na vontade de Deus que essa criança fosse morta dessa maneira. Estaria na vontade de Deus também que Lúcifer caísse. Estaria na vontade de Deus que Adão caísse. Então, Deus teria uma parte na mente dele muito má. E isso não é verdade. Deus é totalmente bom. Não existe nada mal em Deus. Deus é a essência do bem, a pureza, todo o líquido, a essência, a natureza do bem vem de Deus. E o livre-arbítrio aprova isso. O homem tem livre escolha entre o bem e o mal. Nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20, Deus propondo, o bem e o mal. Eis que vos proponho o bem e o mal. Se fizeres o bem, serás abençoado. Se fizeres o mal, sereis amaldiçoado. Escolhe, pois, o bem. Deus dizendo para o homem, escolhe, pois, o bem, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, nós encontramos aqui um livre-arbítrio. Deus fazendo uma aliança com o povo hebreu. E nessa aliança haveria a cláusula da morte. E Deus, além disso, no final desses versículos que eu citei, ele diz assim, eis que chamo os céus e a terra como testemunhas, que hoje te propus a vida e a morte. Então, Deus chamou até as testemunhas para depois ninguém dizer, não, peraí, Deus matou fulano. Por que Deus matou fulano? Porque Deus tinha um acordo com a família de fulano e com fulano também. E esse fulano foi muito bem patrocinado, vamos dizer assim, e nessa cláusula desse contrato, dessa aliança, existia a morte. Então veja vocês que o livre-arbítrio existe e que o livre-arbítrio está em toda a Bíblia. Nós encontramos Satanás tentando convencer Eva, nós encontramos Satanás convencendo Adão, encontramos Deus punindo o homem. Se não houvesse o livre-arbítrio, Deus ia punir o homem por quê? Se o homem já foi programado para fazer aquilo. Então, o livre-arbítrio é a razão de toda a existência moral da humanidade e dos anjos. Se não houvesse livre-arbítrio, tudo seria um jogo de cartas marcadas e no final Deus seria bom e seria mau.